Homem comum, pescador, trabalhador, assim como eu e você. Da mesma maneira que nós levamos a nossa vida, ele levava a dele. Eu sou a pastora Donizete Pessoa e esses são apóstolos de Cristo. Irmão de André, o apóstolo Pedro, o segundo apóstolo a ser escolhido. O apóstolo Pedro tinha um temperamento difícil. Seu temperamento, ele era sanguíneo, ele era impulsivo, ele era de sentimento forte, ele era autossuficiente e ele gostava de resolver as coisas sempre da maneira dele. Ele não pensava, ele agia. Só pensava depois que já tinha tomado a atitude. Mas ele também era prático, era explosivo, era ansioso, era inquieto. Então nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele era assim, agitado. Mas esse mesmo apóstolo Pedro, que tinha esse comportamento difícil, e a Bíblia nos informa a respeito deste comportamento, quando ele, lá no jardim do Getsêmani, na noite em que Jesus foi preso, cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. E esse mesmo Pedro também negou o Senhor Jesus. Ele negou o Senhor Jesus 3 vezes nessa mesma noite em que Jesus foi preso. Só que ele chorou amargamente, ele se arrependeu. Mas a Bíblia também nos informa a respeito de que Pedro teve fé o suficiente para caminhar sobre as águas. Então, o mesmo Pedro que negou o Senhor Jesus, o mesmo Pedro que cortou a orelha de Malco, ele tinha fé. Foi capaz de caminhar em cima das águas. E esse Pedro, então, explosivo, ansioso, inquieto, ele era considerado pelos líderes religiosos da época, os líderes judaicos, ele era considerado como um ignorante, porque ele não tinha sido educado religiosamente. Mas esse mesmo apóstolo Pedro, depois que chorou amargamente após ter negado a Jesus e se deixou ser transformado pelo Espírito Santo, ele foi grandemente usado por Deus. E como apóstolo já então, ele foi líder da igreja em Jerusalém. E em idade avançada, então ele foi para Roma pastorear e evangelizar. Mas em Roma, então, com o imperador Nero, no tempo do imperador Nero, ele estava determinado a matar o apóstolo Pedro. Porque Pedro evangelizava e ganhava muitas pessoas para aquela nova religião que tinha surgido, como eles assim pensavam, o cristianismo. E Pedro, então, perseguido por Nero, foi morto no ano 64 depois de Cristo, durante a perseguição dos cristãos. E ele foi martirizado. Como Pedro morreu? Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque quando ele recebeu a sentença da sua morte, sabendo que ele seria crucificado, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. E ele pediu então para ser crucificado de cabeça para baixo. E com esta morte então, ele glorificou o nome de Deus. E aí eu pergunto para você que está me assistindo: a tua vida
Você pode não ser igual ao apóstolo Pedro, ou você pode ter um temperamento igual ao que ele tinha, um temperamento sanguíneo. Você pode ser agitado, nervoso, que primeiro age para depois pensar. Mas eu te pergunto, como você tem tomado as tuas atitudes? Será que as tuas atitudes têm glorificado ou envergonhado o nome de Deus? Porque Pedro fez muita coisa errada, mas quando ele mudou, ele foi grandemente usado. Então nós temos que observar isso, como tem sido a nossa vida. O que você tem feito? As pessoas, quando olham para você, veem aquela pessoa agitada, sanguínea, de pavio curto? Ou não importa qual seja o teu temperamento, mas o que as pessoas têm visto em você? Tome a vida de Pedro como exemplo. Deixe o Espírito Santo mudar a tua vida. E eu te pergunto, você teria coragem de morrer pelo Senhor Jesus?